Há uma lei que a maioria esqueceu. Tudo responde ao seu verdadeiro nome. Animais, pessoas, até o dinheiro. Chame um cachorro e ele corre até você. Chame o dinheiro e ele faz o mesmo. No entanto, a maioria das pessoas nunca pronuncia o seu verdadeiro nome. Falam medo, falam dúvida e depois se perguntam por que o dinheiro não aparece. Hoje eu te devolvo a lei esquecida da nomeação. Nesta lição, mostrarei como falar com o dinheiro como lei, como chamá-lo pelo nome certo, de modo que ele não possa escapar. Você aprenderá por que a fala descuidada mantém o dinheiro distante, por que a língua multiplica ou dissolve o suprimento e como uma única mudança na nomeação transforma pobreza em abundância. Ao final, você não só saberá a palavra para chamar o dinheiro, como também a lei espiritual que o obriga a obedecer. Você pode ter tentado orçamentos, economias, até suplicar a Deus por provisão, mas as contas continuam aumentando e a preocupação cresce. Talvez você tenha dito palavras de afirmação sem resultado, porque sua boca ainda chamava o dinheiro pelo nome errado, nas conversas banais. Mas hoje você verá por que as palavras ociosas carregam tanto poder quanto as afirmações. Porque cada frase descuidada é uma semente e como arrancar esses nomes falsos para plantar a verdade. Você sentirá a liberdade de saber que o dinheiro não é seu mestre, ele é seu servo e responde ao seu comando. Neste ensinamento, revelarei a lei esquecida da nomeação. Por que as palavras atribuem vibração ao dinheiro? Por que o subconsciente repete qualquer nome que você lhe der e como falar de modo que o suprimento precise correr até você? Mostrarei as declarações que trouxeram dinheiro às mãos de meus estudantes, às vezes em poucos dias, e lhe darei a formulação exata para escrever, falar e vigiar na sua língua. Exporremos os nomes falsos, escassez, dificuldade, despesa, que mantêm o dinheiro longe de você, e os substituiremos pela verdade. Fique comigo, porque ao fim desta lição eu revelarei a frase única que dissolve dívidas como fumaça. Uma frase tão ousada que muitos temem dizê-la, mas, uma vez pronunciada, muda tudo. Há algo que a maioria ignora, embora seja tão claro quanto o nascer do sol e antigo como as escrituras. Tudo neste universo responde ao seu nome. Chame uma criança e ela vira a cabeça. Chame um cachorro e ele vem correndo. Chame uma amiga do outro lado da rua e ela levanta a mão para acenar. Você acha que o dinheiro é diferente? Não é. O dinheiro não é matéria morta. É energia, vibração, substância vestida de forma. E quando você o chama pelo nome certo, ele precisa responder. Mas eis a tragédia. A maioria nunca chama o dinheiro pelo seu nome. Chamam-no por nomes falsos, escassez, despesa, fardo, dificuldade, e depois se perguntam por que ele se esconde. Pois a lei é simples. Por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Se você condena o dinheiro com a língua, ele se afasta. Se você o justifica nomeando-o corretamente, ele virá ao seu chamado. Por que é assim? Porque a mente subconsciente é como um fonógrafo que grava cada palavra que você pronuncia, cada frase que repete, cada rótulo que você anexa. Ela não discute, não raciocina, não diz, "Ah, foi só uma brincadeira." Simplesmente grava e reproduz em forma. Uma aluna minha, cansada de administrar a casa, dizia de brincadeira, queria morar dentro de um baú. Ela ria, as amigas riam, mas o subconsciente não riu. Registrou o disco. E pouco tempo depois, sua casa se foi, e ela se viu com nada além de um baú. Vê o poder de nomear? O que você nomeia, você reclama. O que você chama, você rechama. Cada palavra é semente, e toda semente dá fruto segundo a sua espécie. Agora, imagine o que acontece quando você atribui os nomes errados ao dinheiro, dia após dia. É difícil conseguir. Ele nunca fica. Escorre pelos meus dedos. Não posso pagar. Cada uma dessas frases é um decreto. Cada uma é semente no solo do seu subconsciente. E que colheita podem tais sementes trazer, se não falta, dívida
e atraso. A língua é o leme da vida, e se você a vira para a escassez, navega direto para a pobreza. Mas o inverso também é verdadeiro. Se você chama o dinheiro pelo nome certo, se diz: o dinheiro é divino, o dinheiro é obediente, o dinheiro me serve sob a graça e de maneiras perfeitas, então o subconsciente aceita esse registro, e a vida precisa reproduzi-lo como suprimento, abundância e facilidade. Talvez você diga: mas como palavras podem ter tanto poder sobre algo tão real quanto o dinheiro? Eu lhe respondo com outra pergunta. Como um cachorro de carne e osso responde ao som do próprio nome? Como um homem para no meio da rua quando é chamado? É vibração, é reconhecimento. O nome é um sinal, e o ouvido é afinado para ouvi-lo. O dinheiro também é substância com vibração, e reconhece seu nome. Se você o chama de pobreza, ele se encolhe. Se o chama de abundância, ele se aproxima. Por isso eu lhe digo: nunca mais diga, não posso pagar. Diga, isso vem a mim sob a graça. Não diga, dinheiro é difícil. Diga, o dinheiro é obediente. Não diga, ele nunca fica. Diga, ele se multiplica e aumenta enquanto me serve. Escreva esta verdade no coração. Tudo responde ao seu nome. Se você tem sido descuidado ao nomear o dinheiro, arrependa-se agora. Cancele cada decreto falso, cada palavra ociosa, cada piada descuidada e substitua pela verdade. Chame o dinheiro pelo seu nome certo. Fale com ele como amigo, como servo, como companheiro fiel, e ele responderá. Pois a lei não pode falhar. O que você nomeia, você reclama. E quando você reclama corretamente o dinheiro, ele já não pode se esconder. O que vou lhe dizer agora é sóbrio. E é exatamente por isso que tantos vivem na falta enquanto repetem afirmações pela metade, perguntando por que suas orações não são atendidas. Não é que a lei falhe, mas que sua língua tem trabalhado contra você o tempo todo. O nomear descuidado bloqueia o suprimento. Cada vez que você diz, não posso pagar, você chamou o dinheiro de impossível, e o subconsciente registrou. Cada vez que suspira, o dinheiro escapa pelos meus dedos. Você o chamou de fugidio, e a lei ecoou seu decreto. Cada vez que resmunga, nunca é suficiente. Você batizou o dinheiro com o nome escassez, e a colheita da escassez veio fielmente. A mente subconsciente é serva obediente, não distingue graça de decreto, exagero de profecia, apenas ouve, registra e reproduz. E assim, as palavras jogadas ao vento, as frases ditas no impulso, as piadas para arrancar risos, esses nomes descuidados são as correntes que prendem seu suprimento. Conheci uma mulher que, embora confortável, gostava de brincar que terminaria seus dias no asilo dos pobres. Ela ria, os amigos riam, mas a lei não riu. Gravou o registro. Com o tempo, sua fortuna se perdeu, os confortos sumiram. Ela foi viver exatamente nas condições que profetizara em tom de pilhéria. Ela nomeou o dinheiro de pobreza e perda. O dinheiro, obediente, respondeu a esses nomes. Outra aluna vivia repetindo: tudo é caro, nada está ao meu alcance. Sem perceber, empurrava o suprimento cada vez para mais longe. Quando lhe ensinei a cancelar essa nomeação falsa e a dizer, em vez disso, o que eu preciso aparece e posso pagar sob a graça, a maré virou. Logo ela se viu provida de formas inesperadas, recebendo presentes e oportunidades inimagináveis, simplesmente porque renomeou o dinheiro. Percebe por que digo que o nomear descuidado bloqueia o suprimento? A lei não discrimina entre afirmações deliberadas e conversa fiada. Ambas são sementes e ambas frutificam. Se você fala a verdade por 5 minutos de manhã e falsidade nas outras 23 horas, qual semente vencerá? Qual colheita encherá seus campos? É por isso que as Escrituras advertem: de toda palavra ociosa daremos conta. Não há palavras inofensivas. Cada nome que você dá ao dinheiro ou o chama à sua mão, ou o afasta. Talvez você pergunte: mas como mudar se tenho sido descuidado por tanto tempo?
Não terei escrito inúmeros registros falsos no meu subconsciente? Sim, mas não tema. A mesma língua que escreveu o registro falso pode apagá-lo. Declare comigo: eu agora despedaço e demolho todo o registro inverídico de pobreza, falta e dívida na minha mente subconsciente. Eles retornam ao monturo do nada, pois vieram de vãs imaginações. Agora faço meus registros perfeitos pelo Cristo em mim. Registros de riqueza, abundância e suprimento. Fale com convicção, e você sentirá a atmosfera mudar, os sulcos antigos se romperem, o novo disco começar a tocar. Por isso, hoje eu o encarrego. Vigie sua fala como tesouro. Nunca mais chame o dinheiro de difícil, escasso ou apertado. Nomear descuidadamente bloqueia. Nomear cuidadosamente multiplica. Chame o dinheiro pelo seu nome certo, e ele virá com alegria, rapidez e obediência, até que o seu cálice transborde. Agora, amado, vejamos a reversão gloriosa, o antídoto divino para toda nomeação descuidada que lhe fechou portas. Se palavras falsas prendem, palavras verdadeiras libertam. Se nomes errados afastam o suprimento, o nome certo o atrai para sua mão. A lei é imparcial. Opera nas duas direções com igual força. A mesma língua que condena é a que justifica. A palavra que fecha é a que abre. Por isso eu digo, o nome certo abre o canal. Recordo uma mulher sobrecarregada de dívidas e cansaço. Seu falar diário era: estou sempre atrasada, nunca dá, o dinheiro foge de mim. Eu lhe disse: você está nomeando o dinheiro como inimigo. E ele, servo obediente, precisa responder ao nome que recebe. Inverta o nome, e sua condição se inverterá. Ela resistiu. Estava acostumada às lamentações. Mas quando enfim começou a declarar: o dinheiro é divino. O dinheiro vem a mim sob a graça e de maneiras perfeitas. O dinheiro me serve e se multiplica ao me abençoar. Uma grande mudança ocorreu. Em semanas, vieram os fundos para limpar as dívidas, e ainda presentes inesperados. A lei não mudou. O nome mudou. Então eu lhe pergunto: que nome você dará ao dinheiro agora? Continuará a chamá-lo de escasso, esquivo, difícil, rebelde? Ou passará a chamá-lo de divino, obediente, abundante, presente? O mundo zomba. Acha que palavras são ar. Mas eu lhe digo: palavras são substância. Palavras são vibração, palavras são sementes. Assim como o lavrador sabe que semente de trigo dá trigo e semente de espinho dá espinho, você precisa saber: palavras de falta colhem falta, palavras de fartura colhem fartura. Se quer trigo, não plante erva daninha. Se quer dinheiro, não plante pobreza. O nome certo é a semente da colheita certa. Talvez você se pergunte: e se eu falar corretamente e, a princípio, nada mudar? Não desanime. Sementes não brotam em um dia. Registros gravados há anos levam tempo para se apagar. Mas cada vez que você fala o nome certo, você abre um novo sulco no subconsciente. Cada vez que olha no espelho e declara: o dinheiro é obediente. O dinheiro vem a mim agora sob a graça. Você vibra um novo tom. E vibração se soma à vibração, até que toda a atmosfera passe a zumbir com o seu decreto. E então, de repente, o visível muda para combinar com o invisível. Não abandone a lavoura antes da colheita. Continue nomeando, e a colheita virá. Eis sua tarefa: jamais chame o dinheiro por nome falso. Recuse dizer: não posso pagar, nunca chega, sempre vai embora. Substitua por: o dinheiro está aqui. O dinheiro é obediente. O dinheiro se multiplica. O dinheiro é meu servo e vem a mim por direito divino. Escreva, fale, veja essas palavras refletidas no espelho e observe os canais se abrirem. Você se espantará com a rapidez do fluxo quando ele não estiver mais acorrentado pela sua língua, mas solto pelo seu decreto. O nome certo abre o canal, e uma vez aberto, nenhuma pessoa ou condição pode fechá-lo.
Há algo que poucos percebem, até que já estejam acorrentados. A dívida não nasce no livro-razão nem na assinatura do papel. A dívida é falada à existência pela língua. Cada suspiro de "não posso pagar", cada lamento "devo e nunca alcanço", cada queixa tem mais mês do que dinheiro. Essas palavras ociosas são os cinzéis que esculpem a dívida na pedra dos seus assuntos. O subconsciente, fiel taquígrafo, anota sem julgar, reproduz sem cessar. E quando bastam registros, formam as condições que você chama de realidade financeira. O cobrador, a carteira vazia, o saldo crescente. São ecos de palavras antigas, nunca revogadas. Aconselhei um homem que vivia em dívida perpétua. Trabalhava muito, ganhava bem, mas nunca avançava. Ao ouvi-lo, entendi o porquê. Estou sempre para trás. Devo a todo mundo. Vou morrer devendo. Seu subconsciente foi alimentado por anos desse cardápio, e sua vida o refletia. Eu disse: você nomeou a si mesmo devedor, e a vida honra o nome que você deu. Ele se assustou. Julgava inofensiva sua fala, mas ousou mudar as palavras. Passou a declarar diariamente: Deus é meu suprimento. Eu vivo em abundância. Pago a todos e todos me pagam. Sou livre de dívidas por direito divino, sob a graça e de maneiras perfeitas. A maré virou. Vieram oportunidades para quitar o que devia, cheques inesperados, aumento de renda, e, em um ano, estava livre. A condição era dívida. A raiz eram palavras. Quando as palavras mudaram, a condição não teve escolha. Percebe por que nenhuma palavra é ociosa? Elas são sementes, e sementes brotam. O campo da sua vida não fica estéril, dá frutos conforme a semente. Semeie falta, colha falta. Semeie dívida, colha dívida. Semeie abundância, colha abundância. O agricultor que espalha espinhos não pode protestar quando o campo fere seus pés. Quem semeia palavras de pobreza não pode reclamar quando seus assuntos o sangram. Talvez você diga: mas eu só brincava, exagerava, desabafava. O subconsciente não ri, não mede sinceridade, não checa a ironia. Ele apenas grava e reproduz. Por isso, as Escrituras declaram: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Não é a intenção, é a emissão que molda seu mundo. É assim que a dívida se multiplica, não por falta de dinheiro, mas por excesso de decretos errados nos lábios. Cancele agora toda a palavra de dívida que falou. Retire cada frase descuidada. Diga em voz alta: eu apago todo o registro falso de dívida no meu subconsciente. Eles retornam ao nada, pois vieram de vãs imaginações. Agora registro a verdade. Sou livre, suprido, próspero, abundante. Repita até que o novo registro soe mais alto que o antigo. Olhe para a sua palavra no espelho e declare: o dinheiro é meu servo, não meu mestre. O dinheiro vem a mim, não a dívida. O dinheiro se multiplica, a dívida se dissolve. E enquanto você fala, a atmosfera muda, a colheita se desloca, as correntes se rompem. Palavras ociosas criam dívida, palavras conscientes criam liberdade. A escolha é sua, e a lei cumprirá o decreto que você der. Agora, algo sutil que arruinou mais demonstrações do que a descrença aberta. Muitos evitam o medo frontal, mas soltam a língua na pilhéria. Falam levemente de falta, zombam da ruína, riem da pobreza, como se o subconsciente pudesse ser enganado por uma gargalhada. O subconsciente não ri, não distingue gracejo de decreto. Ouve a vibração, registra a frase, reproduz em forma. Uma piada de pobreza carrega o mesmo peso que uma profecia de pobreza. Uma brincadeira descuidada gera uma colheita descuidada. Conheci uma mulher confortável que divertia amigos dizendo: aposto que acabo no asilo dos pobres. Risos. Mas a vida não riu. O registro foi cortado. Anos depois, sua fortuna minguou, os confortos sumiram, e ela viveu como havia brincado. Outra aluna exclamava: tô quebrada, é até engraçado. Os amigos achavam leve,
mas seus assuntos apertavam, até que veio a mim, cansada da falta. Eu disse: pare de chamar a pobreza de piada. Nomeie o dinheiro corretamente, abundante, obediente, seu por direito divino. Quando ela obedeceu e riscou as frases falsas da língua, a maré virou. A piada perdeu o poder, porque já não era pronunciada. Brincadeiras podem ser mais perigosas do que confissões solenes, porque passam pelo seu guarda. Você não ousaria dizer seriamente: vou terminar na pobreza. Mas pode dizê-lo rindo, e o subconsciente grava. A lei não respeita pessoas, nem tom. Se você ri ou chora, fala a sério ou de brincadeira. A vibração é registrada e retornará. Por isso, advirto: não zombe da falta, não diga tô quebrado nem de brincadeira. Não exagere seus fardos por humor. Não costure pobreza em suas piadas. Substitua por alegria enraizada na verdade. Se quiser brincar, brinque com a abundância. Sou tão provido que até minha sombra multiplica moedas. O dinheiro corre tanto para mim que eu rio para acompanhar. Deixe o humor concordar com a verdade, e ele semeará somente o bem. Amado, aqui está a salvaguarda da sua demonstração. Guarde a sua língua. A língua é espada e cetro. Fere quando usada sem cuidado, reina quando manejada com maestria. É o leme da vida. Se seu navio tem rumado para os rochedos da falta, não culpe os ventos. Olhe o leme. O que você tem dito dia a dia sobre o dinheiro? O leme traçou a rota. Só o leme pode alterá-la. Guardar a língua não é calar, é disciplinar. A língua não deve ser acorrentada, mas treinada, para abençoar, não amaldiçoar, falar vida, não morte, chamar o dinheiro pelo nome certo, profetizar abundância, não falta, declarar obediência, não rebeldia. Quando você diz, não posso pagar, lançou uma maldição sobre o suprimento. Quando diz, o dinheiro vem a mim sob a graça e de maneiras perfeitas, lançou uma bênção. Ambos são decretos. Ambos são ordens ao subconsciente. Ambos são sementes no solo do espírito. Guardar a língua é flagrar-se no ato da fala falsa e virar instantaneamente para a verdade. Cancelar o decreto descuidado e substituí-lo pelo justo. Uma estudante repetia minhas afirmações pela manhã, mas via pouco resultado. Confessou que no resto do dia resmungava: estou quebrada, não dou conta, tudo custa caro. Eu disse: você planta rosas de manhã e ervas daninhas à tarde. O que espera que cresça? Ela chorou. Viu o autossabotagem. Daquele dia em diante, vigiou a boca como sentinela. Sempre que a tentação de falar falta surgia, parava e declarava: Deus é meu suprimento instantâneo, constante e abundante. Logo os sinais apareceram. As rosas que plantou com a língua cobriram o mato, e sua vida floresceu. Veja como a lei é simples. Não precisa labutar sem fim. Não precisa suplicar. Precisa guardar a língua. Cada frase descuidada é um vazamento no vaso da sua prosperidade. Cada frase vigiada é tábua na arca da abundância. Se deseja viver livre de necessidade, construa sua arca palavra por palavra. Faça da sua fala uma fortaleza. Agora, o espelho. O espelho não é vidro ocioso, é portal para a câmara oculta da alma. Ao encará-lo, você não vê apenas o rosto, vê a imagem da própria identidade. O subconsciente aceita a imagem que você sustenta de si como verdade. Se, a cada manhã, você olha e suspira cansado, pobre, azarado, o subconsciente grava e decreta como sua lei. Mas, se vê o verbo da abundância brilhando diante dos olhos, o subconsciente não resiste. Une a palavra à imagem, funde o decreto ao eu e diz: é assim que eu sou. Esta é a lei. Logo, o mundo exterior precisa corresponder. O espelho funciona porque é repetição sem esforço. Você pode cansar de repetir afirmações por horas. O espelho repete por você. Cada vez que passa, o olho capta a palavra, a mente absorve, o subconsciente registra. Gota a gota, abre-se o sulco,
até virar rio. E quando o rio do pensamento corre forte, arrasta com ele todas as circunstâncias da vida. Por isso eu digo, escreva a palavra onde você a verá diariamente, onde não poderá evitá-la, onde o seu próprio reflexo se torna um com ela. O que você vê unido a si, você se torna. Uma mulher escreveu uma única palavra no espelho: riqueza. Manhã e noite via a si mesma ao lado dela. Não se esforçou, apenas deixou a imagem afundar no coração. Em uma semana, um cheque inesperado de $50.000 chegou às suas mãos. Um engano do florista transformou-se em lei. Gratidão havia fertilizado a semente. Por que o espelho tem tanta força? Porque une palavra e imagem. Falar é poderoso, ver a palavra colada ao seu rosto, mais ainda. O subconsciente se impressiona quando o verbo falado, a imagem vista e a emoção sentida se unem. O espelho promove essa tríade. Quando você olha, fala e se alegra com a palavra que vê, cria uma impressão irresistível. Trate o espelho como altar, escreva ousadamente, olhe diariamente, fale com fé, sinta com alegria e verá sua vida refletir o que o espelho já declarou. Outro segredo: silêncio protege a semente. O agricultor não desenterra a semente para mostrar aos vizinhos. Ele cobre, rega, guarda, até o broto surgir. Faça o mesmo com o seu verbo. Escreva no espelho, mas não o exponha a zombadores. Não entregue aos escárnios. Não convide o vento frio da inveja. Guarde em segredo até a manifestação. Testemunhos prematuros convidam interferência. Quando o fruto aparece, nenhuma dúvida o apaga. Antes disso, uma sugestão descuidada pode enfraquecer a raiz. Silêncio é cerca em volta do jardim, e regue com ação de graças. Sem ela, sua palavra é semente em terra seca. Com ela, rompe o solo e o fruto vem depressa. A gratidão é a prova da posse. Quando você se alegra antes de ver, declara a lei: já é meu. E a lei responde: assim seja. Não espere chegar para agradecer. Agradeça agora. Sorria ao espelho, aponte a palavra e diga: eu te louvo e agradeço, porque isto já é verdade. Meu suprimento está aqui. Minha abundância está estabelecida, sob a graça e de maneiras perfeitas. A alegria é o som da colheita amadurecendo. A gratidão é a chuva que a faz brotar. Há ainda a identidade. O verbo no espelho não é coisa separada de você. A demonstração verdadeira acontece quando o verbo e o eu se tornam um. Até você ver a palavra como seu próprio nome, tenderá a persegui-la. Mas quando você pode dizer com calma inabalável: eu sou isto, o invisível se apressa para se vestir de forma. O subconsciente não resiste à identidade. Ele a abraça e a amplia. Eu sou prosperidade. O dinheiro me serve agora. Abundância é o meu nome. No começo pode soar estranho, repita diante do espelho, até que o estranho vire natural. Então, as circunstâncias se curvam à imagem interna. Agora, o medo. Medo é fé invertida. Um decreto falso vestido de tremor. Cada e si é nome dado ao mal, e a lei registra. Quando você chama o dinheiro com a voz do medo, não o chama de amigo ou servo, chama de inimigo, ausência, falta, e ele obedece ao nome. A boa nova, o mesmo poder que criou a falta pode dissolvê-la. Cancele os decretos do medo. Eu apago cada decreto de medo. São nada. Declaro a verdade. Sou suprido, abundante, destemido na lei do bem. Fé não é esforço tenso, é acordo calmo com Deus. A fé assina o contrato que o céu já redigiu. Não cria o suprimento, concorda que ele já está pronto. Afirmações falham quando os lábios falam e o coração concorda com a falta. Mude o acordo do coração. Deus é meu suprimento infalível. Sou um com a sua abundância. Graças te dou. Está feito. Diga não como quem força, mas como quem concorda com o que é. Use a lei da substituição. A mente não mantém dois pensamentos ao mesmo tempo. Quando o velho disco toca,
Não posso pagar, substitua na hora. Posso pagar sob a graça. Deus é meu suprimento. O dinheiro nunca fica. O dinheiro se multiplica e aumenta ao me servir. Repetição corta um novo sulco. O disco antigo se desfaz. Quanto às muralhas da falta, não as derrube a martelo, derrube com som. Como Jericó, circule em silêncio por dentro e no momento certo brade. As muralhas da falta e do atraso agora desabam. Eu entro na minha terra prometida, sob a graça e de maneiras perfeitas. Fale até sentir a vibração. Veja com o olho interno as pedras no chão e observe o caminho abrir. Coloque o dinheiro no seu lugar correto no desenho divino, não como mestre, mas como servo. Ele existe para vestir, alimentar, abrigar e permitir que você abençoe outros. Quando mal nomeado, vira ídolo. No plano certo, é instrumento obediente. Declare: o dinheiro é divino, o dinheiro é obediente, o dinheiro me serve e não pode me escravizar. Assim, ele flui natural, sem esforço, alinhado aos seus dons. Sobre o proibido, o mundo sussurra que é errado reverenciar, comandar, nomear o dinheiro. Com isso, herdeiros vivem como mendigos. O que o mundo chama de proibido, muitas vezes é apenas oculto, aguardando fé para ser revelado. Como em Abre-te, Sésamo. Tesouros respondem à palavra certa. Você não está mandando em Deus, está comandando a lei. Deus em ação. Não está roubando o que não é seu, está reivindicando sua herança. Selando tudo, fale. Palavras ouvidas inspiram, palavras pronunciadas transformam. Fique diante do espelho da imaginação e diga: dinheiro, você é divino. Você é obediente. Você vem a mim agora por direito divino, sob a graça e de maneiras perfeitas. Você me serve e não pode me escravizar. Não como quem pede, como quem ordena. Não como quem espera, como quem sabe. Escreva no espelho hoje. Não discuta, não espalhe em conversa. Escreva, guarde, abençoe. Até isso se tornar seu nome. Então, testemunhe, não por vanglória, mas como prova da lei. Chamei o dinheiro pelo nome. E ele respondeu. E leve ainda uma verdade. Há uma expressão curta, comum, dita por quase toda a língua diariamente, que cancela milagres com rapidez. Muitos a usam sem saber, e com ela afastam o suprimento enquanto o chamam. No meu próximo ensinamento, revelarei essa frase proibida. A palavra que você deve apagar da língua se deseja manter o que chamou. Até lá, fique diante do espelho, fale seu decreto, sele sua palavra com gratidão e regozije-se. O dinheiro responde ao seu nome, e o nome que você lhe der hoje moldará a sua colheita.